Essa nossa palestra não é uma palestra, na verdade, é um convite para observar o ser humano sob um outro aspecto. Tá? Nós vamos observar o ser humano sob o aspecto eletrônico e bioenergético também. Quando a gente fala em bioenergia, a gente tangencia aquilo que é quase esotérico, mas vocês vão ver que a coisa é mais científica do que a gente imagina. Uma coisa importante para a gente começar, eu como membro da Associação de Cultura Aeroespacial, eu tenho que começar falando de tecnologia, não vai ter jeito. E nós temos aí nos nossos bolsos, bolsas, pastas, uma tecnologia fantástica, que é essa porcariazinha aqui, chamada celular. E só para vocês terem uma ideia, essa tecnologia que vocês têm aí é 100 vezes mais potente que a tecnologia que levou o homem à Lua. Hitler mataria para ter um chip desse que a gente compra por R$10 em qualquer banca de jornal, por incrível que pareça. É o mesmo chip, o mesmo circuito que era utilizado para os mísseis teleguiados. Eu sei porque eu trabalhei no Ministério do Exército e eu conheço bem essa questão do chip, porque o míssil Piranha, não sei se vocês conhecem, que ele faz a perseguição de um caça aéreo por calor. Eu fui um dos caras que ajudou a desenvolver, infelizmente. Então, essa tecnologia, ela te conecta ao espaço. Sim, você está conectado a um satélite. Esse satélite rastreia, sabe exatamente onde você está e o que você está fazendo. Registra todos os seus dados no momento que você está digitando, acessando toda a informação. Toda a sua informação é gravada no satélite em bancos de dados pelo mundo afora. Então todo o seu perfil é gravado. É uma tecnologia que se utiliza de tecnologia quântica. O que seria isso? Os cálculos quânticos, porque no espaço o tempo corre diferente em relação ao tempo na Terra. Esses dados de compensação são dados quânticos e você está conectado a esses cálculos quânticos também. Né? Então veja quanta tecnologia nós temos num aparelhinho que está aí no nosso bolso, nossa bolsa, né? Que tão despretensiosamente serve para nos colocar em contato uns com os outros. Porém, eu gostaria de apresentar uma tecnologia que é a mais avançada que existe no universo. E eu trouxe essa tecnologia aqui para vocês, de maneira inédita. É isso aqui, ó. Daqui a pouco eu falo o que é. Essa tecnologia aqui é capaz de montar uma entidade biológica autopoética e autodissipativa. Ou seja, ela consegue se replicar, consegue modificar o seu sistema, se adaptar, é dotada de inteligência, às vezes, é dotada de inteligência e é capaz de fazer muitas coisas maravilhosas, inclusive produzir tecnologia. Né? Então, essa tecnologia que eu tenho aqui, diante de vocês, custa menos de 5 centavos, considerando todo o material que tem aqui dentro. Aqui nós temos um corpo humano, a partir da terra, a partir do barro, que é o que nós somos. Se eu falasse para vocês, montem um ser biológico a partir disso, e certamente vocês iam achar que eu estou pirado. Certamente. Mas é isso que acontece na natureza. A natureza fabrica uma entidade biológica a partir do barro. Sim, considerando os minerais, os eletrólitos todos, água e tudo mais, está aqui, nós estamos aqui. Então, o convite que eu faço a vocês é observar o corpo humano como uma unidade de informação. O que se sabe hoje é que o ser humano
tradicionalmente, é formado por 3 estruturas: fluidos, músculos e ossos, tradicionalmente falando. É isso aqui que nós temos como um mecanismo organicista que a medicina nos coloca, né, diante disso. Nós temos, então, uma filosofia galênica que diz o seguinte: onde tiver o problema, é lá que deve ser tratado. Então, é uma coisa assim, bem complicada, né? Onde existe o problema, é lá que deve ser tratado. Nós temos o organicismo e o mecanicismo trabalhando em conjunto. Será que é assim? Mas isso é uma coisa ainda de tecnologia de século XXI. Esse é um conceito ainda do século XXI. Ainda, nós estamos no século XXI. Então, essa é a ideia. Porém, nós sabemos que toda entidade biológica é composta de informação. Todos nós temos informações, códigos. Nós temos códigos que são deflagrados a partir do momento que você está numa determinada situação. Se você estiver numa floresta, os seus genes vão se adaptar àquele ambiente. Tem uma coisa muito interessante que acontece com o porco, o animal porco. O porco, ele é bonitinho, ele é coradinho, meio rosa, né, dependendo da espécie. Quando você solta ele no mato, passado cerca de 6 meses, você não reconhece mais ele. É deflagrado um gene selvagem nele, ele cria pelo, os dentes crescem, a cabeça se deforma e ele então retorna às origens de javali. É uma coisa impressionante. O mesmo acontece com o ser humano. O ser humano, dependendo do ambiente que ele está, é deflagrado por uma informação é despertada dentro dele e ele então muta em vida mesmo, né? Não há necessidade de ser concebido novamente para que haja uma mutação. Então, tudo isso a partir de uma unidade básica de formação, que é a célula, né? Então, nós temos, por exemplo, uma célula que orquestra essas mudanças todas no nosso organismo. Essas células contêm informação. E aí eu pergunto para vocês assim: que tipo de informação nós vamos ter na célula? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, uma única célula, veja só que interessante. Se nós pegarmos um cromossomo de uma célula, nós vamos ter em torno de 5 bilhões de nucleotídeos, que são pecinhas básicas de formação do gene. O gene, por sua vez, se você fragmentar em nucleotídeos, você tem 4 letrinhas, que na verdade são 4 aminoácidos, né? Citosina, guanina, timina, adenina. São essas 4 letrinhas que formam o que você é hoje. Tá? Então você pega essas 4 letrinhas, multiplica por 5 bilhões, você vai ter 20 bilhões de bits, segundo a ciência bioinformática. A bioinformática, então, transforma a genética em informação. Então, nós temos 20 bilhões de bits. Uma letra, se você pegar a formação de uma letra no computador, nós vamos ver que uma letra possui 6 bits. Para você formar qualquer letra, você vai usar 6 bits. Nossas células possuem 3 bilhões de letras. Uma palavra tem em média 6 letras. Pegam qualquer palavra de livro, pegam uma página, você tira a média ali, você vai ver que são 6 letras por palavra, mais ou menos. Portanto, 36 bits. Um único cromossomo, transformando ele em livro, nós vamos ter 500 milhões de palavras num cromossomo. A página média de um livro
mais ou menos, quantidade de página, 300, nós temos uma página no livro que tem 300 palavras. Um único cromossomo tem 2 milhões de páginas. Um único cromossomo. Um livro, em média, tem 500 páginas. Em média. Um único cromossomo tem 4.000 livros. Só que uma célula possui 46 cromossomos. Isso célula humana, né? Isso humano. Portanto, nós temos, numa única célula, 184.000 livros numa única célula. Então, achar que você nasceu sem manual de instrução... Só que tem uma coisa interessante no corpo humano. Nós temos 10 trilhões de células, com 184.000 livros dentro em cada uma delas. Ou seja, você tem uma terabiblioteca. Não é nem mega, não é nem giga, é tera, é femto, é uma coisa muito superior, é uma coisa absurda de informação que você tem dentro do seu corpo, né? Agora, para você ter uma quantidade de informação dessa aqui, você precisa o quê? Gerenciar a informação. Agora eu jogo a pergunta para vocês. Pode chutar, pode... Como é que essa informação é gerida? O que vocês acham? Pode chutar. Como é que se coordena uma informação? Numa biblioteca, quando você vai na biblioteca, você tem a bibliotecária. Você chega para ela, se você não consulta aquelas fichas, você fica meio perdido. Você vai até a bibliotecária e pergunta, olha, eu preciso de um livro tal, ela vai lá e pega aquela informação para você. No nosso corpo, como é que isso é feito? Necessidades. A necessidade vai lá e pinça uma informação, é isso? Córtex, boa, estamos chegando lá, que mais? Para isso tudo, eu preciso de um conjunto de bibliotecárias aí. O cérebro pode ser um centro de informação, né? Vamos imaginar o cérebro como uma central de computação que está coordenando tudo aquilo, mas ainda assim eu não dispenso a bibliotecária, ou as bibliotecárias. Estão quase lá. Glândulas, está próximo, tá esquentando. Emoções, distanciou, mas está coligado. É orgânico, tá? Não vamos entrar no campo subjetivo, vamos entrar no... A proteína está perto. Proteína proveniente da onde? Endorfinas. Endorfina é aquela coisa do prazer, isso aí é bacana, isso aí, endorfina é legal. Oi? Quase. Vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Para você gerir uma informação numa terabiblioteca, nós precisamos, então, rapidez de informação. Organicamente, que é o que está em voga hoje, assim, que virou a moda popular, é uma moda popular, mas não é a real ainda, depois eu vou mandar a real para vocês, mas o que existe é algo orgânico que gerencia essa informação. Então, começa com G. Glândula pineal, não, ainda é uma estrutura cerebral. Tá, é mais pequenininho que isso, bem pequenininho. Aê, agora sim. Santa genética, né? Santa genética. Hoje a moda é a genética. Então, tudo que você quiser saber, fazer, você vai consulta, tanto é que na USP agora tem um departamento específico que se você quiser saber qual é o problema que você vai ter no futuro, orgânico, né? Eles vão lá, tiram uma amostra, fazem lá a sua decodificação genética, eles vão saber quais são as tendências dos problemas que você tem orgânicos. Na USP já faz isso. Santa genética. Tudo agora é genética. Então, tudo se explica com a genética. Você é assim por causa da genética. Né? Briga de casal é assim. Tá vendo teu filho? Né? A culpa dele ser assim é a genética. Né?
puxou o pai, né? Então a conversa é essa. Só que a gente tem que pensar no seguinte: a genética, antes de mudar aqui, a genética, para gerenciar a quantidade de informação, é uma coisa meio complicada. Então você imagina todos aqueles bits sendo combinados para você expressar, para você ser uma entidade que se expressa dessa forma. Agora, quem é que gerencia a bibliotecária ou as bibliotecárias? Então você tem a genética, que são as bibliotecárias. Quem é que gerencia essas bibliotecárias? Tem que ter uma coisa antes disso. O gene sozinho não forma um ser humano. Já foi feito vários experimentos, foi colocado já um pedacinho de gene humano, de cromossomo, dentro de um reator celular. Reator celular, para quem não conhece, gente, é um aparelho onde é colocado um meio de cultura lá dentro, próprio para células, e ali então ele fica circulando e oxigenando, simulando um corpo humano ali. É chamado de reator celular. Então, esse reator celular foi colocado pedacinhos de gene humano, cromossomos, para ver se de lá brotava um ser humano. Não brotou. Faltava alguma coisa. Agora eu jogo a pergunta para vocês. Pode mandar pau. O que falta para que as bibliotecárias funcionem direitinho? O que vocês acham? Energia. Tudo bem, não entramos na questão bioenergética, mas não deixa de ser energia. Não deixa de ter uma energia que é de outra espécie, vamos classificar assim, tá? Vontade criadora. Calma, que vocês estão muito avançados para mim agora. Agora o negócio deu uma decolada. Não? Vamos chegar um pouco antes disso. A vontade criadora nós vamos chegar lá, que a coisa é importante. Alma. Está mais avançado ainda. Não, gente, menos. Para gerenciar as bibliotecárias fisicamente. É físico. Vamos partir para o físico, depois nós vamos chegar lá. Estímulo? Que tipo de estímulo? Uma lei de atração. Atração. Uma necessidade. Eu vou criar um estímulo para ir até. Tá. Esse é um estímulo físico ou é um estímulo subjetivo? É da mente ou é do organismo? Que tipo de estímulo é? Porque nós estamos perto, por isso que eu estou explorando com você isso. Sinapses. Você acha que é subjetivo? Quase. Quase. É físico, hein, gente? Magnetismo. Não, ainda está avançado. Menos. Bom, ainda nós estamos num ambiente biológico, tá, gente? Nós estamos num ambiente... Sistema parasimpático. Antes disso ainda, para você ter um estímulo parasimpático, você precisa de algo anterior a isso. É quase isso, nós estamos quase lá. Só que é antes. Nutrição? Está associado com nutrição. Está associado sim com nutrição. Decompõe essa nutrição em... Se a gente pegar um pedaço de carne e a gente decompor ele, vai sobrar o quê? Proteína. Isso. Isso. Bem-vindos à era da proteômica. Já ouviram falar nisso? Proteômica? Isso aí é a moda dentro do campo científico. A população não sabe disso, só vocês, que são pesquisadores, que estão aqui hoje, só vocês sabem disso agora. Proteômica. Para que um gene seja deflagrado, nós precisamos de proteína. São várias proteínas, tá? Que a gente usa. Milhares. Só para você ter uma ideia, para decodificar como o ser humano utiliza as proteínas que vão acionar o gene, ou a genética como um todo, né? Nós, com a tecnologia de hoje, levaríamos 1000 anos para saber como uma proteína se combina com a outra para acionar um determinado gene. Então,
essa questão das proteínas hoje é o grande mistério. Então, nós temos assim, dentro do campo da genética, nós temos nós temos um grande mistério mesmo. Como é que a gente vai lidar com esse tanto de informação? Porque as proteínas agora estão sendo convertidas em bits de informação. Como é que essa informação vai nos beneficiar para que a gente consiga, então, orquestrar a genética? Olha que coisa interessante. Se você reage de uma determinada forma, foi porque uma proteína foi acionada. E aí um gene se expressou. A expressão gênica depende, portanto, de proteínas. Nós só vamos conseguir decodificar as proteínas com o advento do computador quântico, que está para sair aí. Então o computador quântico vai fazer não sei quantos tera de informação em segundos. Vai ser um negócio absurdo. Aí sim nós vamos levar 20 anos para decodificar as proteínas de um ser humano com o computador quântico. 20 anos. Olha que mistério. Quem é que colocou essa quantidade de informação dentro de vocês aí? Dentro da gente? Nasceu aleatoriamente? Claro que não. Bom, isso é outra conversa. Então vamos lá. Agora, como a proteína é acionada? Sim, nós precisamos de um sistema de acionamento. E aí, então, nos deparamos com essa questão da informação mais uma vez. O que controla as proteínas e o que controla o gene? O gene a gente já sabe, é proteína, mas quem aciona a proteína? Então, veja só, dentro de uma única célula, nós temos uma usina funcionando, um negócio absurdo, uma quantidade de energia absurda, que você não tem a menor ideia. Só para vocês terem assim, um vislumbre, uma única célula funcionando equivale a uma usina elétrica. Em termos de proporção, a energia é mais ou menos essa. Nós temos 10 trilhões de células funcionando ativamente no nosso organismo. E se acha que a coisa é assim aleatória? Complicado, né? Nós entramos então numa questão de eletrônica. Uma célula, se você pegar uma célula e jogar isso como se fosse um circuito eletrônico, nós teríamos algo mais ou menos parecido com aquilo lá. A célula é um circuito eletrônico. Então nós temos, quem sabe, a eletrônica envolvida nesse processo todo. Um circuito de alta tecnologia que está envolvido aí na nossa expressão. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que o próximo passo é tentar associar uma célula vegetal para ser o futuro chip, né? Um chip de computador, de celular, porque ela reage de uma forma muito superior, ela transmite informação 100 vezes mais rápido que o chip que nós temos aí no nosso computador, o computador mais avançado que tem, uma única célula vegetal. Então eles vão criar um microambiente, vão colocar a célula, lógico que vai ter um tempo de duração, e essa célula vai ser conectada a circuitos. E esses circuitos, então, vão transmitir a informação necessária para o computador e gerenciar essa informação. Só um parênteses para vocês verem em que nível nós estamos, né? E que coisa maravilhosa essa biologia. Uma célula não vive sozinha. Uma célula não vive sozinha. Deixa eu abrir um parênteses aqui, mais um. Uma célula não vive sozinha, ela depende de comunicação intercelular. Ela depende disso. Se você pegar uma célula do fígado e colocar num reator celular, não se transforma num fígado. Vai se transformar sim numa massa amorfa sem função. Eu sei porque eu já fiz esse experimento e não deu certo. Cresce uma esponja. Não tem nada a ver. Porém, nós vemos
Se nós pegarmos uma célula e tirarmos um segmento da membrana dela, nós vamos ver algo assim, ó. Esse é um pedacinho da membrana da célula. Olha que complexidade. Tudo isso aqui é proteína. Isso aqui são os canais de íons que permitem entrada e saída de íons. A célula é seletiva também. Tem coisa que ela permite entrar, tem coisa que ela não deixa, ela barra. Tem que ter a chave certa para entrar na célula, senão ela não deixa. Como é que ela sabe disso? Como é que ela entende disso? É através da membrana que as células se comunicam com outras células. Então, se nós pegarmos um segmento de tecido e transformarmos ele num circuito eletrônico, nós vamos ver células se comunicando daquela forma, como se fosse um circuito eletrônico. É uma coisa fantástica. É um negócio bonito demais de se ver. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim, olha. Quando eu falei que a célula é seletiva, então, olha, tem coisa que ela permite entrar e tem coisa que ela permite sair. Isso é o que ela permite entrar do ambiente externo para dentro dela, e o que não serve ou o que não está na hora mais de usar, ela joga para fora, né? O mesmo acontece com o neurônio. Se nós observarmos o neurônio, a bomba protônica dele, é isso aí, ó. Tá? Você tem a polarização e despolarização. Então, quando você está em repouso, ou seja, você ainda não vai deflagrar nenhum pensamento ou não vai deflagrar um movimento, ele polariza, o neurônio polariza em alguns milivolts. Quando você faz uma reação, ele despolariza. Então, é quando o momento que ele puxa o cálcio, ou o sódio também, o sódio entra nisso, e quando ele joga para fora o potássio. O potássio é no momento que relaxa. O sódio, no momento que contrai. O músculo é assim também. Olha que coisa orquestrada. Se um íon desse entrar errado, dá tudo errado. A cãibra, por exemplo, é isso. É falta de potássio e magnésio. Então, se você tem cãibra, está dando errado, tem alguma coisa errada, o teu músculo já reage imediatamente, né? Olha que interessante isso. Agora, vem uma pergunta que eu jogo agora para vocês outra vez. Quem gerencia essa eletrônica? Passamos pela genética e a gente sabe agora que a genética é orquestrada pela proteínas. Agora, nós temos as proteínas que podem ser orquestradas, na nossa teoria aqui, por eletrônica. Agora, quem gerencia a eletrônica de informação no nosso corpo? Quem arrisca? Toda a organização proteica da célula, ela é feita para ficar nesse equilíbrio. Isso. Tipo, a bomba, a sódio, potássio, TPase, ela é formada do gene, uma proteína, é um equilíbrio para ficar assim. É o equilíbrio. Agora, tem que ter uma informação para que você entre em equilíbrio. Se você não tem informação de equilíbrio, você... Então, o gene produz a proteína de membrana, e a proteína de membrana vai manter esse equilíbrio. Isso. Polarizado, né? Despolarizado, Nós temos a questão da comunicação celular. Como é que isso vai acontecer? Para gerenciar essa quantidade de informação, nós temos ainda essa questão proteica e eletrônica ainda muito lenta. Nós temos rapidez. O pensamento é rápido. Eu vou explicar um pouco melhor. Eu vou explicar um pouquinho. O nosso estômago tem ácido, tá? Esse ácido não corrói seu estômago, por quê? Se eu pegar um pouquinho de suco gástrico e jogar aqui no carpete, o que vai acontecer com o carpete? Um rombo, que ele vai corroer. Por que seu estômago não acontece isso? Essa membrana, é uma membrana protetora, é feita do quê? Não deixa de ser uma proteína também.
É um muco. É um muco. Que tipo de muco é? Qual é o pH desse muco? Alcalino. Então, você tem uma produção de um muco provocado por bombas protônicas nas células, que produzem esse muco e protegem o seu estômago de ser corroído. A gente consegue se proteger legal mesmo desse... Quando é que o muco falha? O muco alcalino falha? E por que normalmente isso acontece? O cérebro recebe informação em alimento. É só no alimento que ele libera esse ácido? Quando você está nervoso, quando você está irritado, o que acontece no teu organismo? Cortisol, adrenalina, esses caras. Você tem alta produção de suco gástrico. Oi? Isso, nós estamos chegando. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, veja só para complementar essa questão do muco, da bomba protônica. Quando o indivíduo está sob estresse, sob pressão, por um tempo prolongado, nós temos então alterações, que inclusive na alteração gástrica é evidente. O indivíduo começa a ter aquele problema gástrico, começa a desenvolver gastrite, pode virar uma úlcera perfurante, inclusive. Né? Pode matar. A partir do quê? De um pensamento que alterou a bomba protônica do muco, da produção de muco. Como é que a mente consegue, que é uma coisa intangível, que não dá para pegar, não dá para medir com régua, com aparelho, como é que isso vai interferir num sistema material, físico? Sim, existem as vias nervosas, as vias celulares, mas o pensamento tem o poder para isso? Nós vamos chegar lá. Então, para coordenar essas coisas todas, nós precisamos de informação rápida, porque a química ainda é lenta. Então, nós chegamos num ponto, que ela fez a colocação ali bem interessante, eletricidade ou luz? Então, existe uma pesquisa bem legal, bem interessante, em que eles conseguiram medir o disparo neuronal. Esse disparo neuronal é 400 km por hora. O disparo elétrico, a despolarização de um neurônio. Tá? Para nós parece rápido. É a velocidade de um Fórmula 1, basicamente. Mas também descobriram que o neurônio também produz luz. Então, provavelmente, nós estamos dentro de um campo em que a luz pode ser uma onda portadora de informação. A luz pode ser uma onda portadora de informação. Se é uma onda portadora de informação, talvez a sua informação não seja circunscrita ao cérebro. Ela deve extrapolar o cérebro. Estamos falando de luz. E luz, 300 mil quilômetros por segundo. Porém, veja só, a observação, eu acredito que, ainda assim, a luz seja lenta demais para a consciência. Veja só, quando a gente fala de consciência, nós estamos indo um pouquinho além da construção da mente. Nós estamos quase falando de uma entidade consciencial, que ativa e organiza todo um sistema. É algo muito, muito avançado, que a gente não faz a menor ideia do que seja, né? Mas nós estamos falando de uma consciência que organiza um sistema biológico. Tá? Então veja, evidências de que existe alguma coisa mais rápida que a informação luminosa, sim, partícula superluminal, da qual nós somos formados.
Já ouviram falar na partícula superluminal? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Isso que é bom tomar suco verde? Tomar o quê? Suco verde? Parece que sim, né? O suco verde tem as suas propriedades biológicas, químicas boas, né? Mas nós estamos além do suco verde, vamos entrar no superluminal. Essa é uma descoberta de 2 cientistas brasileiros, tá? Muito bacana, partícula superluminal. Partícula superluminal é uma partícula muito mais rápida que a luz. Só para vocês terem uma ideia da velocidade, seria algo mais ou menos assim. Quando você digita uma mensagem para alguém, você vai digitar uma mensagem no computador, mandar um e-mail, vai mandar um WhatsApp para alguém, você digita a mensagem e antes de você apertar o enviar, a mensagem já foi recebida. Essa é a velocidade da partícula superluminal. Então, nós teríamos que pensar um pouquinho sobre essa questão da partícula superluminal para iniciarmos a conversa da consciência. Agora, existem evidências biológicas, né? A pergunta é, existem evidências biológicas, né, de que essas reações químicas superluminares teria alguma raiz biológica? Será que a gente encontra isso no ser humano? Será que a gente transcende mesmo essa questão física? Isso é uma pergunta importante. Só para vocês terem uma ideia ainda do porquê de gerenciar uma informação importante, como eu disse, nós somos uma entidade de informação biológica. Uma ejaculação transfere cerca de 1 tera de informação. Não é desperdício, gente. Isso aí é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais gostosa que tem. É linda. Agora, veja que coisa legal. Agora a mulherada gosta. O óvulo, para coordenar a informação, ele precisa de um processamento quântico, que é muita informação simultaneamente chegando. Então ele vai receber a informação e ele vai começar a coordenar essa informação para a formação de uma entidade biológica. Tá? Então, esse processamento quântico ocorre dentro de um óvulo. Olha que coisa incrível, né? Agora, imagine o seguinte, existe uma evidência biológica para isso? Sim, nós temos evidências de experimentos científicos que falam sobre a questão do cérebro quântico. Não sei se vocês já ouviram falar em algum experimento assim, mas a informação no cérebro, foram realizados vários experimentos que mostram que o cérebro reage antes de uma informação chegar. Isso foi feito em ambiente controlado e por computadores e computadores avançados para registrar essa informação. Então, o que acontece? Aqui, vocês vão ver que você tem ali uma rede neuronal importante, né? Essa rede neuronal é uma rede de comunicação. O cérebro, então, o neurônio, antes dele disparar uma informação ou receber uma informação, dentro dele existe uma solução, que ela pode ser solúvel ou pode se tornar um gel. Quando o seu cérebro vai receber uma informação, seja por vias físicas, através dos 5 sentidos, um estímulo, ou algo que transcende os estímulos, o neurônio ou a porção específica do cérebro que vai reagir àquele estímulo, os neurônios ali se preparam para receber aquela informação. Então ele sai do estado líquido e se transforma num gel. E o momento em que ele se transforma num gel, dentro dele ali possui microtúbulos.
São tubos muito pequenininhos, nanoscópicos, que alinham, todos eles se alinham para disparar a informação específica que vai chegar. A informação vai chegar, eles já têm que estar alinhados para disparar a informação. Foi realizado, então, foram realizados vários experimentos disso e mostraram o seguinte: toda vez que o indivíduo se colocava num estado de receptividade e uma informação era passada, uma informação muito boa ou muito ruim era passado para ele, ou seria passado para ele, segundos antes o cérebro se preparava para disparar a informação. Então o que acontecia? Só para vocês vislumbrarem o experimento. O indivíduo sentava na frente de uma cadeira, punha lá um monitor na frente dele e ficava passando durante 10, 15 minutos cenas normais da vida cotidiana, etc. Aleatoriamente aparecia uma cena ruim, uma coisa que impressionava ou que chocava, sem ter uma sequência, sem ter uma frequência, porque senão o experimento seria inferido. Então, né? De repente, em qualquer momento apareceria. O indivíduo, cerca de 5 minutos a 10 minutos antes, o cérebro dele reagia como se estivesse vendo a coisa ruim. Como é que isso era transmitido? Como é que o cérebro recebia essa informação? Né? Então, há uma ideia, né, uma teoria de que o cérebro, que eu acho que é até além da teoria, porque nós passamos por isso todos os dias. Né? Pô, pensei no fulano, toca o telefone, né? Essas coisas. Então, a intuição pode talvez, quem sabe, ser uma capacidade quântica de recepção de informação. Né? Pode ser o despertamento de uma informação que está sendo colocado dentro do teu cérebro por vias não físicas, para que você, então, reaja a uma determinada informação. Esse é o processamento quântico do cérebro. Porém, existe um porém aí, né? Para você ter um equipamento quântico, você precisa também, o equipamento quântico, o cérebro, você precisa também de um corpo quântico. Você precisa de um corpo que consiga receber essa informação e consiga dar conta dela. Né? Agora, minha pergunta é, o seu corpo é quântico? O que vocês acham? Com certeza, né? Com certeza. Olha que interessante isso aqui. Oi? Aí vem interferências, né? Aí são interferências. Se você tirar um pedacinho da ponta, lógico que não vai fazer isso, né? Mas se você tivesse a possibilidade de tirar uma porção do seu corpo, uma pontinha do dedinho aqui, por exemplo, que é uma porção, uma quantidade aí boa, colocasse num aparelho de fissão nuclear, que é de separar, né, todos os átomos e etc., você geraria uma quantidade de energia tão grande, você poderia movimentar um submarino nuclear durante 40 anos sem parar, dando voltas em torno do planeta Terra, com uma porçãozinha do seu corpo. Olha a quantidade de energia que você tem. A partir do quê? Né? Se você tem um corpo quântico, um cérebro quântico, e você tem uma porção, entre aspas, de energia que coordena tudo isso, você não pode estar circunscrito a uma única realidade. É impossível isso. Não pode. Quanticamente falando, você está distribuído em várias realidades simultaneamente. Parece ficção? Veja só que não é ficção. Olha só a descoberta de uma pesquisadora brasileira também. A prova da existência quântica de correspondência. Isso aqui é uma foto quântica. A grosso modo, o experimento é complexo, é que eu vou simplificar. Mas a grosso modo é o seguinte, essa primeira foto aqui, de um gato, a pesquisadora fotografou ele numa sala. A imagem dele apareceu na outra.
em outro lugar, completamente diferente, já previsto por cálculos quânticos. Ou seja, ele está existindo em outro lugar simultaneamente. Onde é que você está existindo, hein? Uma boa pergunta. Vamos lá. Dentro do nosso corpo, se nós temos, então, um corpo quântico, as reações químicas não podem ser lineares. Impossível ser uma coordenação linear, né? Então nós teríamos o quê? Uma coisa chamada transmutação biológica. Parece novo, né? Parece uma informação nova, mas não é. Desde 65 existe essa informação por Louis Quevrin, um pesquisador químico, que foi ridicularizado, inclusive, no meio acadêmico, por causa das descobertas de saltos quânticos nas reações químicas de entidades biológicas. Olha que coisa impressionante isso. Esse é o nome do livro, é um livro que está em francês, Transmutações Biológicas, Metabolismos Aberrantes do Nitrogênio, Potássio e Magnésio. Tá? Existem alguns sebos, alguns livros que ainda têm esse... Mas é raro, hein? Ainda tem... Aliás, você tem, né, Gilmar? Você tem um. Que tem esse livro aqui, tá? Então, um dos experimentos muito interessantes que ele fez foi o seguinte. Vamos ver se isso é real. Então, ele fez o seguinte. Ele pegou galinha bota ovo, e a casca do ovo é feita de cálcio, né? Então ele viu que ali a galinha se alimentava de milho, né, etc. Aquela ração específica, que aí então tinha lá o cálcio, que ela absorvia o cálcio. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o cálcio da galinha e vamos ver como é que os ovos vão aparecer. Teoricamente, os ovos não vão ter casca. Ele substituiu o cálcio por potássio. E só dava potássio para ela, né? Teoricamente, a galinha ia perecer. Os ossos iam ficar fracos, os ovos iam nascer sem casca. Ela ia botar ovo sem casca. E não foi isso que aconteceu. Então ele começou a pesquisar o porquê isso não acontecia. E ele descobriu que o potássio estava se transformando em cálcio. Ou seja, dentro da teoria que ele desenvolveu, dentro dessa pesquisa, ele chegou a uma conclusão interessante. Isso aqui são listas de produtos, de elementos químicos, que quando combinados, que não daria nada com nada, de repente, então você tem o sódio mais hidrogênio que se transforma em magnésio. Como isso acontece? Então ele chegou num ponto que a coisa era mais ou menos assim. Se o seu corpo necessita de alguma coisa e ele estiver em equilíbrio, ele fabrica. Ele tira de algum lugar e ele vai fabricar isso. Nós temos uma coisa ao contrário disso. Nosso amigo falou da Coca-Cola, você já viu a Coca-Cola, né, gente? A Coca-Cola, quando você toma, aquilo é bem ácido, né? Como é que a gente neutraliza a Coca-Cola dentro da gente? Vocês têm ideia? Água. Haja água, hein? Você tomar uma quantidade de água gigantesca. Mas digamos que você não tenha água, você só tem a Coca-Cola, você vai tomar... Aliás, uma coisa, 2 latas de Coca-Cola ou qualquer refrigerante por semana aumenta em 65% a possibilidade de câncer no pâncreas. Só informação, tá? 65%. Então, veja só, o indivíduo tomou Coca-Cola, como é que ele neutraliza aquilo? Com alguma coisa alcalina. De onde é que ele tira o alcalino para neutralizar a Coca-Cola? Exatamente, dos ossos. Então, do cálcio ele vai fazer bicarbonato de sódio. Ele vai tentar se livrar daquilo imediatamente. Como é que o corpo se livra da cerveja? Exatamente, é pelo fígado.
Você toma uma cerveja, você fala, cerveja para mim é maravilhosa, eu vou ao banheiro, faço bastante xixi, que legal. Por que ele faz isso? Você acha que é um benefício para o corpo? Desculpa aqui quem gosta de cerveja. De cerveja também gosto, mas é uma coisa que eu já evito há muitos anos. Todo o álcool que entra mais no organismo, o organismo tira a água da onde tiver para botar aquilo para fora desesperadamente, porque é tóxico. Bom, depois a gente vai entrar nessa questão. Então nós temos o quê? Veja só, onde nós já chegamos. Nós temos a questão da genética, da proteína, questão eletrônica, nós temos a questão da luz, nós temos a alquimia que ocorre dentro do nosso corpo, que é a transmutação biológica. Ou seja, nós temos um comportamento quântico, orgânico. Então nós vamos caminhar um pouquinho mais agora. Agora, a minha pergunta é, o que vocês acham disso aqui? Ó? Seríamos dotados de uma consciência capaz de alterar a matéria? Gente, não tem outra informação, não tem como escapar disso. Vocês já ouviram falar em tremor essencial? Não? O indivíduo que está sob estresse constante, ele pode acontecer dele lesionar determinadas áreas do cérebro e o indivíduo assume um tremor que não é Parkinson, mas é um tremor chamado tremor essencial. E ele faz isso com o quê? Com o pensamento. Ele consegue lesionar uma área do corpo, a própria gastrite, né? Então, quando o indivíduo vai ao médico e ele fala, o seu problema é psicológico, é aí que está o problema. Porque normalmente quando se fala o seu problema é psicológico, é porque você não tem nada. Se é psicológico, você tem tudo. É um problemão, tem que ser resolvido isso, né? Então isso é uma coisa bem séria, bem séria. Quando se fala em problema psicológico, a coisa é séria. Porque nós temos uma mente que produz mutações no corpo. Pode lesionar o corpo, como pode fazer o corpo mudar para uma coisa muito melhor. O que você destrói, você também consegue. Então, veja bem, a natureza, quando você tem um veneno, a natureza te dá um antídoto. Você quer ver uma coisa interessante? Quem gosta de fruta aqui? Levanta a mão. Boa sorte. Quem é vegetariano aqui? Só para ter uma ideia. Vocês vegetarianos, nós assim, quem não é vegetariano, vocês gostam de morango? Quem gosta de morango aqui? Orgânico. Eu gosto, mas eu tenho alergia. Tem alergia a morango? Tá legal. Quando você come o morango, você está comendo morango? Não, você está comendo peixe. Então quem é vegano, cuidado, você está comendo peixe. Sabe por quê? Porque é inserido o gene do linguado no morango para ele suportar o frio. Eu tenho alergia ao linguado, então já sei Por isso que eu estou mudando. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. Interessante isso, né? Então, muitos dos alimentos... Bom ter vindo hoje, hein? Viu? Ufa! Escapou de uma, hein? Então, o morango é assim. E muitos do que nós consumimos hoje, tem gene de vegetais, tem gene de bactérias e vírus, para poder, então, nos livrar aí dos pesticidas. E mesmo assim é colocado pesticida, não entendo isso. Eles fazem isso para fortalecer a planta e ao mesmo tempo colocam pesticidas, né? Sei lá. Então veja, não sei nem por que eu falei do morango com peixe, eu não entendi isso agora. Sei lá, mas tudo bem. É só a título de informação. Descobrir energia, tá certo. Tá certo. Vai ver que foi. Então veja, gente, nós temos então uma consciência que administra uma série de informações. Então, vamos lá, ela altera a matéria.
Ela altera, inclusive, a genética. Porém, quando a gente fala de consciência, a gente imagina uma consciência como uma probabilidade. Então, a consciência não é quântica. Por incrível que pareça, consciência não é quântica. Quando a gente fala de alguma coisa quântico, nós estamos falando ainda no campo de probabilidades. A consciência não é uma probabilidade. Você está aqui, você está se interagindo, você está pensando, você está recebendo informação, transmitindo informação. Então isso não é uma probabilidade. A probabilidade quântica é quando você pega uma bolinha e você joga na parede 1 bilhão de vezes. Uma vez ela vai atravessar a parede. Isso é uma probabilidade quântica. A consciência não é uma probabilidade, ela é real. Ela existe. Ela está aí. Ela é intangível, mas ela existe. Consciência não tem volume, porque ela não está circunscrita a uma porção, né? Ela é direcionada, mas ela não é aprisionada numa caixa. Transita pelo tempo da mesma forma que transitamos pelo espaço. Vocês, melhor do que ninguém, quando consultam uma pessoa traumatizada, ela fala do trauma como se estivesse existindo lá. Como se ela ainda estivesse lá. O corpo dela reage bioquimicamente como se ainda estivesse lá. Agora, especulação. E se ela estiver lá? E se ela estiver lá? Nós vimos que o gatinho lá estava em outro quarto, estava em outro lugar. E se ela ainda estiver nessa situação? Imagina que vocês são astronautas da mente. Vocês vão resgatar um indivíduo que está perdido no universo. Vídeo, filme Interestelar. É lindo esse filme, hein? Tem um filme que fala sobre isso. Ela falou do Interestelar, é esse que você... Não, chama... É um filme científico mesmo, mais do lado científico. Certo. Acho que é de onde nós viemos ou quem nós somos. Ah, interessante. Quem somos nós, né? Ele fala que cada decisão na sua vida que a gente toma, o outro direcionamento é um mundo paralelo ao nosso. Entendi. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos criando vários de nós. Exatamente. E eu acho que é nesse filme também que mostra as proteínas sendo acionadas pela própria mente, né? E isso aí é muito interessante. Gente, quando for o momento do intervalo, alguém pode me dar só um toque? Tudo? Não? Porque eu vi que a Fátima chegou aqui e falei, ué? Não, mas eu sou um ser que não existe. Não existe, sim. Olha lá. Agora, a consciência também transmite uma informação que é a autorregulação. Autorregulação. Então, o seu corpo está aqui, está adaptado ao ambiente, está se autorregulando as informações que eu estou passando, algumas aberrações, outras não, e você está se autorregulando. Para você ter saúde, você precisa ter autorregulação. Então, veja só, a autorregulação é a capacidade que nós temos de nos ajustarmos a determinadas alterações do ambiente externo e interno. O indivíduo que está em equilíbrio, em harmonia, ele está autorregulado. Agora, minha pergunta é, estamos todos autorregulados mesmo? Uma curiosidade, vocês já pensaram, vocês já notaram, não sei se vocês já notaram isso, quando vocês entram num lugar onde tem muita gente, um ônibus, metrô, em alguma lotação, vocês já perceberam um cheiro adocicado? Não sei se vocês já perceberam. Se não perceberam, tentem ajustar o olfato para isso, principalmente em época de crise. Você vai notar que esse cheiro adocicado aumenta. Sabe por quê? Consumo de carboidrato em excesso. As pessoas, quando passam por uma situação difícil, consomem mais carboidrato, mais açúcar. Então ela exala o cheiro adocicado. Nós vamos falar do açúcar já, tá? A autorregulação depende de 3 fatores importantes. Nós temos o fator bioenergético, bioelétrico e bioquímico.
Essa é a outra estrutura que nós temos. Lembra lá no comecinho, que é fluidos, ossos e músculos. Agora nós estamos em outro campo de formação do ser humano, que é a estrutura bioenergética, bioelétrica e bioquímica. Tá? Quando a gente fala, então, na questão bioenergética, nós estamos falando em 3 fatores importantes. 3 fatores que são fatores que constituem o ser humano. Fator consciencial, fator orgânico e o proteico. Consciencial de consciência. Então você tem uma estrutura consciencial que coordena o seu corpo, coordena todas as proteínas, coordena toda a genética, toda essa questão. A consciência é portadora de informação para que o seu corpo funcione de maneira plena. Então a consciência transmite informação. Energia orgânica. Vocês já devem ter ouvido falar de energia orgânica do pesquisador Reich, né? Essa energia orgânica é uma energia que está dispersa pela atmosfera, é atraída, então, só para relembrar, é atraída pelo carbono e pela água, acelerada pelo metal. Nós temos tudo isso dentro do nosso corpo. Aliás, o nosso corpo basicamente é feito de água e metal. Ah, mas qual é a quantidade de metal que tem no corpo? Um monte. Você tem metal e o metal terroso. Cálcio é metal terroso. Nós temos uma estrutura de cálcio que é um metal. Tá? Então nós atraímos e potencializamos essa energia orgânica dentro da gente. Essa energia orgânica pode ser visualizada, já foi fotografada. Nós já realizamos cerca de 185 experimentos com energia orgânica. Nós pegamos todos os experimentos de Reich, realizamos todos, vimos o que ele viu e amplificamos essa informação. Fomos além do que ele viu. E realmente hoje a gente pode ver que a energia orgânica é uma energia importantíssima, existente e que é tratada na astronomia como energia escura. Então, se você quiser entender o que é energia orgânica, entre em qualquer site de astronomia, vocês vão ver o que é energia escura. Tá? Energia escura tem a mesma, ou seja, é desconhecida, é uma coisa, tem um comportamento impressionante. É livre de massa, né? E permeia o nosso corpo. Ele está permeando, está trabalhando dentro das células e está nos ajudando aqui. Já fiz um reversor orgânico de tirar a energia orgânica de uma entidade biológica. Ela fica sem energia orgânica por um tempo. Nós esterilizamos todas as culturas bacterianas e esterilizamos, inclusive, sementes de plantas. Não cresce nada. Sem energia orgânica não cresce nada. Então nós temos 2 fatores que trabalham em conjunto. Consciencial, orgânica e agora proteica, é claro, através da alimentação. O alimento é importante. Nós precisamos de mais proteína, precisamos mais ainda de gordura e 0 de carboidrato. O corpo humano não precisa de carboidrato para viver. Nós fabricamos o carboidrato. Proteína se transforma em carboidrato. Carboidrato não se transforma em proteína. Precisamos de gordura animal ou gordura boa, né? Não gordura para quem é vegetariano não vai consumir gordura animal, mas a gordura boa de alguns vegetais. Agora, nada de óleo esquentado, de frito, porque o óleo se transforma em acrilato, se transforma em plástico. Então não dá para consumir isso. Então nós precisamos, a fórmula é o seguinte, 75% de gordura, 25% de proteína e de 5 a 0 de carboidrato. Essa é a fórmula. Sem arroz, sem feijão. Sem arroz, sem feijão, sem raízes. Sem macarrão. Nada. Nada de docinho. Esse seria o ideal. Esse seria o ideal. Tá? E aí então você vai ter um corpo que vai começar a funcionar em outro âmbito. Nós consumimos hoje, só para essa questão proteica, nós consumimos hoje cerca de
60 quilos de açúcar, em média, né? 60 quilos de açúcar por ano. Os nossos antepassados consumiam por ano uma colherzinha de chá por ano. Qual é o pâncreas que aguenta isso? Me fala. 15 quilos de sódio nós consumimos por ano. 15 quilos de sódio. Corpo nenhum aguenta isso. Então, o corpo é programado, veja só, quando a gente nasce, o corpo é programado para morrer. Você tem o veneno, que é a morte. Mas a natureza te dá a extensão de vida. Se você faz isso, ela começa então a regenerar. Se você corrige determinadas coisas, você começa a corrigir coisas no organismo e você estende isso para 120 anos. Se a média de idade hoje, a média é em torno de 80, você pode viver de 125 a 130 anos, de forma saudável. Você vai morrer com saúde, vai morrer bem. Pensa bem nisso, né? Tirar as frutas, né? A questão da fruta, gente, ela colocou a questão da fruta bem colocado, importantíssimo. As frutas é uma coisa que hoje eu não recomendo comer, por incrível que pareça. Por quê? Porque são mutadas. Acho que agora entendi por que eu falei do morango. Esse negócio ficou na minha cabeça. São biologicamente bem plantadas. Então, Corim, faz tudo orgânico. o orgânico não tem nada a ver com açúcar. Não, Corim planta de uma maneira orgânica. Não tem nada a ver o orgânico com açúcar. As plantas, eu vou te dizer o porquê, por causa da frutose, exato. A planta é mutada para se tornar mais doce. Entendo. Então a quantidade, a banana de hoje, por exemplo, gente, ela não é a banana que a gente consumia há cerca de 2.000, 3.000 anos atrás. Aliás, a gente nem consumia a banana, porque ela era dura, cheia de sementes enormes. Quem já viu, tinha o cheiro da banana, eu sei porque eu já peguei uma na mão, selvagem. Ela tem o cheiro da banana, mas você não consegue comer aquilo. É impossível. Então ela foi mutada para dar essa massa que a gente consome hoje. Então, o nível de frutose que é dado para nós hoje seria o equivalente a um copo de pinga. Esses copos americanos de pinga até a boca. O seu fígado vai reagir da mesma forma, como se estivesse tomando pinga. Por quê? Porque o ser humano pôs a mão ali. Agora, se a natureza nos deu a fruta, que audácia é essa de eu ir contra a natureza? Não. Isso foi o dedo do homem que foi dado. Quando a natureza te apresenta, quando você tem o veneno, lembra disso? Você tem o veneno, a natureza te dá o antídoto. Então, antes a fruta tinha mais fibra. Então a fibra neutralizava a frutose. Hoje eles tiram a fibra para você consumir mais a frutose, porque é mais doce. Exatamente. Aí nós ficamos doentes. Então o fígado não aguenta isso tudo. Então a quantidade de açúcar que anda pela rua, você vai olhar milhares de padarias, a quantidade de açúcar que eles têm, direto e indireto, nas padarias. Isso por quê? Né? É uma coisa para a gente pensar. Não vou entrar em teoria de conspiração agora, porque senão... Bom, então, aqui, gente, nós temos, então, fator consciencial, orgânico e proteico, 3 energias de entrada. Então, nós temos 3 energias de entrada para resultar numa energia de saída, que é a psicobioenergia. A psicobioenergia, que é o que nós temos aí funcionando dentro das nossas células, orquestrando proteína, orquestrando genética, trabalhando na questão eletrônica. E nós atuamos na questão eletrônica através da psicobioenergia, que altera a bioeletricidade através de um efeito chamado efeito Hall-Oates. É uma teoria, ainda não está provado que a psicobioenergia realmente se assemelha ao efeito Hall-Oates, que eu vou explicar o que é. Fizemos experimentos em que o indivíduo ampliava o psicobiocampo dele, né? E houve uma coisa surpreendente. Então, o efeito Hall-Oates é isso aqui, olha. Você tem a luz que incide numa placa de metal e ela produz eletricidade.
A psicobioenergia seria algo semelhante a isso. Ela vai atuar no nosso organismo produzindo uma reação energética, uma energia de reação. Então, o que acontece? Fizemos experimentos em que o indivíduo ampliava o psicobiocampo dele e ele conseguia entortar o feixe de laser. É uma quantidade bem pequena, cerca de alguns micras, mas ele conseguia desviar o feixe de laser. Vocês já notaram que tem gente que é exímio em queimar aparelhos, lâmpadas? Psicobioenergia. Você está nervoso, você chega em casa, a lâmpada estoura, o aparelho queima, você põe a mão, o negócio desmonta. Psicobioenergia. Tá? O carro não pega. Agora, olha que interessante isso. A psicobioenergia, quando ela é ampliada, quando ela está trabalhando harmonicamente no nosso organismo, ela estimula subpartículas chamadas neutrinos, do tipo muon. O neutrino são subpartículas que vêm do Sol, por exemplo. O Sol, ele manda essa chuveirada de neutrinos para nós aqui, eles passam pelo corpo, está passando agora mesmo pelo corpo da gente, e a gente não sente nada. Nós produzimos partículas de neutrino do tipo muon a partir de uma substância chamada potássio 40. A partir do potássio 40. E onde é que está o potássio 40? O potássio 40 está no nosso peritônio. Nós temos aqui, dentro, quando você respira, você contrai cristais de potássio 40 produzindo muons, através de um efeito chamado efeito piezoelétrico. Então você está ejetando agora mesmo um monte de neutrino do tipo muon. Esses neutrinos têm uma capacidade interessante. Ele ejeta do seu corpo, ele vai até 126 metros de distância, decai em pion e depois pósitron, que é um antielétron. Então você está produzindo antimatéria. Você mesmo está produzindo antimatéria. Então ocorre uma coisa chamada aniquilação. Então, tudo isso a partir do quê? A partir do nosso peritônio. Olha que coisa maravilhosa, né? Você sabe que a produção de neutrino do tipo muon no nosso organismo é analgésico. Se uma pessoa tiver com dor, você faz a seguinte manobra, pode experimentar isso. Coloca a pessoa deitada, manda ela respirar, prender a respiração e com o punho você aperta essa área aqui, olha, no plexo. Você aperta delicadamente essa área e pressiona. Solta e deixa a pessoa soltar o ar, respirar. Faz isso 4 vezes. Ocorre analgesia por causa da produção de muon que o indivíduo está produzindo ali. Olha que coisa interessante. Ela amplia a psicobioenergia então atua na produção de neutrino. Como é que descobriram isso? Descobriram dentro de um negócio desse aí, olha, de captação de muons. Isso foi no Canadá. Então, construíram um negócio gigantesco para captar os muons que vinham do Sol. Esse é um sistema, cada bolinha dessa é um sensor. Então você tem milhares de sensores aí. É construído debaixo da terra. Então aproveitaram uma mina, uma escavação, construíram então esse negócio gigantesco lá dentro. Ali, ó, você vê 2 caras numa lâmina d'água ali, tem água lá dentro, né, para reduzir a velocidade do neutrino. Um pouco, porque não consegue reduzir muito, porque ele passa pela matéria, não tem como. E aí o que acontece? O computador vai registrando, quando um neutrino bate no sensor, ele registra um ponto luminoso. Isso acontecia a cada 1 hora, cada meia hora, né? Aí os pesquisadores falaram, vamos fazer um ajuste nos sensores? E quando eles entraram ali, os sensores dispararam. Os caras falaram, esse negócio está com defeito. Sai daí, vamos tentar
ver o que está acontecendo. Eles saíram, o negócio parava de registrar. Eles entravam, acontecia dos sensores dispararem. Aí eles descobriram que os neutrinos eram produzidos pela respiração dos indivíduos, e aí foram ver o peritônio tem uma grande quantidade de potássio 40 que é radioativo. Então você é uma entidade radioativa. Então aqui, só para visualizar, você ejeta um neutrino do tipo muon, ele decai em pion e depois em pósitron, e então ocorre a aniquilação, porque esse pósitron, que é o oposto do elétron, eles vão se encontrar, vão se anular, eles se aniquilam. Então seria basicamente isso, tá? Gente, vocês estão cansados? Quer dar um tempinho para dar uma refrescada? Não? Tudo bem? O que vocês acham? Você está cansado? Não, eu estou bem, por mim eu vou. Vai. Tudo bem? Vou? Então vamos lá. Qualquer instabilidade, então, nessa questão bioenergética, qualquer instabilidade nas três energias de entrada, aí que começa o problema, veja só. Quando a bioenergia não está legal, naquelas três formas de energias de entrada, nós vamos ter uma oscilação de psicobiocampo. E o psicobiocampo é algo mais ou menos assim, porque a gente já mapeou. É algo, isso aqui é uma representação, claro, mas o psicobiocampo é mais ou menos isso. Então, nossos psicobiocampos estão se interagindo agora. Então, para você se defender do vizinho, você amplia o seu psicobiocampo. Quando você está relaxado, o seu psicobiocampo volta a uma estabilidade que varia de 5 a 45 centímetros a partir da pele. Você faz essa medição, então você vê o psicobiocampo que vai variar em raio de 5 a 45 centímetros, mais ou menos. Se a consciência não está legal e ela não consegue se autorregular, então esse psicobiocampo vai oscilar. Antes de oscilar, ele amplia. E depois ele colapsa. E aí a coisa começa, né? Então nós vamos ter um problema de distúrbio bioelétrico. Por algum motivo, o psicobiocampo, algum motivo porque a gente não descobriu isso ainda, né? Ainda nós pesquisamos, mas por incrível que pareça, quando o nosso campo reduz demais, ele fica muito curtinho, muito pequeno, muito rente à pele, nós então sofremos uma alteração do potencial bioelétrico. Só para lembrar o seguinte, só para lembrá-los de uma coisa. Nós temos duas bombas elétricas, cérebro e coração, que produzem eletricidade. Então, somado ao fluxo sanguíneo e o sistema linfático, que você tem fluidos circulantes, você produz também eletricidade com isso tudo. Normalmente, o indivíduo que está autorregulado apresenta, contando a partir da superfície da pele, da medição da corrente galvânica da pele, nós vamos ter uma variação de 1,5 a 4,5 milivolts. 1,5 a 4,5 milivolts. E uma resistência que pode variar de 1 a 1,5 mega-ohms, que é uma resistência, né? Quando a gente fala em resistência, imagina a resistência de um chuveiro, né? Imagina a resistência do chuveiro. Ele aquece por quê? Porque os elétrons são contidos ali, né, até um determinado ponto, a ponto de encandecer a resistência, esquentar e você tomar um banho quente. Nós também temos isso, temos uma certa resistência. Ao contrário do que a gente imagina, a resistência também, isso eu aprendi com meu filho, que é técnico de eletrônica, Guilherme, e quanto maior resistência, menos eletricidade passando. E quando você tem menos resistência, mais eletricidade passa. Então, o nosso corpo vai trabalhar mais ou menos isso, 1,5 a 4,5 milivolts. Dentro do sangue, a quantidade de eletricidade é um pouquinho maior, porém,
o distúrbio bioelétrico está vinculado no aumento ou diminuição do psicobiocampo, aumento ou diminuição do potencial bioelétrico também é uma coisa complicada, e nós precisamos de um sistema de segurança para manter a eletricidade assim. Então, tudo que nós temos no corpo é para preservar você. O corpo faz de tudo para te preservar. Agora, quando essa preservação falha? Quando o sistema falha? Então veja, de 1,5 a 4,5 milivolts, se de repente se apresentar 50 milivolts, é a mesma coisa um aparelho eletrônico, é 110, você coloca no 220, né? Eu medi potencial bioelétrico de um cadáver. Ele apresenta cerca de 120 a 150 milivolts. De onde é que vem essa eletricidade? Do ambiente. Por algum motivo, o psicobiocampo controla a eletricidade do ambiente. Porque nós temos duas bombas elétricas, lembra? Duas bombas elétricas que já produzem eletricidade. O psicobiocampo serve como filtro. Quando esse psicobiocampo, então, diminui, a eletricidade do ambiente penetra no nosso corpo, porque nós conduzimos eletricidade, nós temos eletrólitos. Então, aqui está cheio de eletricidade, então o nosso corpo reage a essa eletricidade. A eletricidade do ambiente se soma à eletricidade interna nossa. Então, o potencial elétrico sobe demais. Aí então, cadê o fusível? Cadê o interruptor para desligar isso? Resistência. Então, se você tem uma resistência maior, então ele vai te proteger. Ou então, ele abaixa a resistência para que você consiga conduzir a eletricidade o mais rápido possível. Só para lembrar uma coisinha, cerca de 5 metros acima da sua cabeça existe 10.000 volts circulando. Só para vocês entenderem a coisa como é que é. 10.000 volts circulando acima da sua cabeça. Quando você está andando na calçada e você passa debaixo dos transformadores que estão nos postes, você é submetido a uma carga, a um pulso eletromagnético gigantesco, e o seu corpo tem que se autorregular com aquilo. Só para a gente ter uma ideia. Já tentamos conversar com o pessoal da Eletropaulo para mudar a posição dos transformadores. Ao invés deles serem colocados dessa forma, eles teriam que ser colocados assim, porque aí o campo magnético vai para lá, fica em cima, e não para baixo. Eles falaram assim, sabe quanto custa para fazer uma manobra dessa? R$1,5 milhão de reais. Tem mais de 1 bilhão no bolso de um monte de gente aí. Bom, mas de qualquer forma... Também, deixa eu abrir outro parênteses, ali onde quando antigamente era Record, vocês lembram, ali perto do aeroporto? Era Record. Tinha gente ali, por causa das antenas de transmissão, tinha gente que caía desmaiada ali. Ninguém sabia o que era. Naquela região, a gente mapeou ali, o pessoal desenvolvendo câncer de monte. E aí, então, nós propusemos, através de uma outra pessoa, falarmos com a diretoria da Record, para explicar o que estava acontecendo. Vocês acham que eles receberam a gente? Bom. Então, gente, o que acontece? Nos Estados Unidos, teve uma cidade onde tinha uma rede de transmissão de energia, passava sobre a cidade, as crianças começaram a ter alterações. Teve até um processo, até foi matéria, acho que incrível, eu lembro disso. eles tiveram que mudar aquelas linhas de força, né? Exatamente. Uma vez teve um congresso, o Gilmar acho que lembra.